A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, estou passando mais uma vez aqui para trazer palavras para o nosso coração. Eu sou o pastor Júlio Bahia, estou no meu canal sempre trazendo palavras de Deus para o nosso coração. Você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, compartilhe, deixe um joinha e se porventura você tiver alguma sugestão de algum conteúdo, de algum tema que você quer ver aqui, mande nos comentários, pois nós vamos estarmos fazendo todo o possível de estar fazendo. A palavra ao qual eu gostaria de compartilhar com você, meu irmão, se encontra em Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 22 e 28, 31 e 33. Nos diz assim: Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam tudo sujeita ao seu marido. Vós, marido, amai a vossa mulher. Mulher, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim deve os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. A base do casamento cristão. Nós vemos aqui, nestes versículos, o valor espiritual para o casamento. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo, ele nos dando uma instrução, ele nos mostrando como deve ser o casamento cristão. Quais são as bases? Quais são os credos? No que nós acreditamos ser o ideal para um casamento ser abençoado, ser próspero, ser verdadeiramente uma bênção para a sociedade. Por ser uma instituição criada por Deus para atender os propósitos divinos, nós vemos que não há de se admirar que o matrimônio ele venha a ser ridicularizado sistematicamente e violentamente, né, atingido, atacado pela mídia, pela sociedade dos dias atuais. Por isso, meu irmão e minha irmã, nós precisamos compreender a instrução divina quanto ao casamento e aplicá-lo em nossa vida diariamente. Nesta epístola, nesta carta que o apóstolo Paulo ele escreve, em Efésios, nós vemos isso, o modelo do casamento ao qual Deus ele requer
para nossas vidas. Nós vamos vermos lá em Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 4, que nos diz assim: venerado seja entre todo o matrimônio o leito sem mácula. Tal verdade a respeito do casamento indica-nos que ele deve ser respeitado, honrado e valorizado em nosso meio, em nossos dias em que nós estamos vivendo. A vontade de Deus para o casamento engloba, né? Eu tenho um projeto, um plano para a nossa vida. Como a expressão, né, de sua vontade, o Criador, ele ordenou, né, desde o princípio, que o homem ele deveria deixar o seu pai e a sua mãe e unir-se, apegar-se à sua mulher. Ambos seria, né, uma só carne. E é exatamente isso o que acontece no ato conjugal, sendo esta a vontade de Deus para todas as pessoas, crentes ou não, que a humanidade cresça e, através da união legítima entre um homem e uma mulher, venha-se a multiplicação. Esta é a vontade de Deus para os seus filhos, para as suas filhas. Nós vemos que aqui, né, há este quesito, há este plano, né? O apóstolo Paulo nos dizendo que a mulher, vós mulheres, sujeitais ao vosso marido como ao Senhor. Essa sujeição, essa submissão, não é uma submissão autoritária por parte do marido, não é uma submissão mandatária por parte do esposo, não, como ao Senhor. Deus, e o Senhor Jesus, ele não nos obriga a sermos submissos a ele, mas nós somos submissos ao Senhor, né, pela nossa própria vontade, pelo nosso próprio querer, não é verdade? E da mesma maneira, também, né, a mulher, ela não pode ser submissa ao homem pela vontade ou pela autoridade, né, pelo aquele homem que se acha autoritário. Não, meu irmão, não, minha irmã. É como ao Senhor. A partir do momento em que esta mulher se sente amada, protegida, a Bíblia nos diz que assim como Cristo entregou a sua vida pela igreja, o marido também, ele deve entregar a sua vida pela sua esposa. Nós vemos aqui que ao aconselhar, né, aos jovens, ao aconselhar os jovens em relação ao namoro, noivado e casamento, é preciso que haja essa orientação para que tome posições ou tome decisões, né, conscientes. Você jovem que está namorando, que está noivado, é necessário que vocês tomem posições e decisões conscientes, concernente para o casamento. É preciso buscar a vontade de Deus para as suas vidas. Nós vemos aqui nestes versículos que a paz de Deus no coração, um dos sinais da aprovação divina quanto ao que fazemos ou pretendemos fazer, é o sentimento de paz interior. Nós vemos aqui que este é a vontade de Deus, que haja paz no casamento, que haja amor entre os casais. Se alguém não honra a seus pais, como honrará o seu cônjuge? Se o noivo não respeita a seus pais, se a noiva não respeita a seus pais, como irá respeitar o seu cônjuge depois do casamento?
Meu irmão, são princípios básicos, são princípios bíblicos e imutáveis, irrefutáveis para a vida, para a base do casamento cristão. Se o noivo não respeita a noiva, demonstrando ciúme doentio, a ponto de não lhe permitir que converse até mesmo com pessoas da própria família, isso fica claro que quando for a consumação do casamento, estes sentimentos irão continuar deste mesmo modo. Então, é necessário que haja oração, consagração, é necessário que haja orientação por parte de Deus, por parte do pastor, por parte daqueles que estão ali perto, para que possa observar, para que possa instruir estas pessoas. O amor verdadeiro no casamento, o dever primordial do casal. O marido que não ama a sua própria esposa não pode obedecer ou dizer que obedece à palavra de Deus. Antes ele está em desobediência a Deus, pois o amor é um mandamento divino. O amor é uma ordem divina para o nosso coração. A Bíblia, ela recomenda solenemente, meu irmão e minha irmã, em Efésios capítulo 5, versículo de número 25, vós, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O amor à esposa, ordenado pelas Escrituras, deve ser o mais elevado possível. A Bíblia nos diz que nós devemos amar a nossas esposas, assim como Cristo amou. E qual foi o amor de Cristo, meu irmão? Foi um amor sacrificial. Foi um amor que foi levado ao máximo. Foi um amor que não olhou os defeitos da sociedade, não olhou os meus defeitos, não olhou o seu defeito. A Bíblia nos diz que mesmo nós ainda em pecado, Cristo, ele nos amou e se entregou por nós. É semelhante o amor de Cristo pela igreja. Perceba aqui que o termo é um advérbio de modo, por consequente, como, né? Na realidade, perceba que o termo como é um advérbio, né? Que de modo. Por consequente, o amor do esposo deve ser com o amor de Cristo para a sua igreja, e um amor sublime e sem igual. A união é o resultado deste amor sincero. Logo, o esposo deve estar unido à sua esposa de modo a formar uma unidade. Os dois serão não duas carnes, serão uma só carne. Duas pessoas que se tornam uma. Duas pessoas que se tornam uma só carne. Por isso o apóstolo Paulo nos ensina: o marido pague à sua mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher pague ao marido. Está lá em 1 Coríntios, capítulo de número 7 e versículo de número 3. Isso quer dizer que há igualdade e reciprocidade no casamento. Não é um querendo ser maior do que o outro. Não é um querendo ser melhor do que o outro. Nós não estamos em uma competição, não. Nós estamos em um relacionamento. E isso tem que haver entre o marido e a mulher. São iguais em deveres e uns para com o outro. Exige do casamento união de pensamento, de propósito e de sentimentos para
a vida do casal. É necessário também que haja entre o cônjuge a fidelidade conjugal. Hoje nós vivemos em uma sociedade em que é normal, né, haver a traição, que é normal a infidelidade no casamento, homem que se acha no direito de ter 2, 3 mulheres, da mesma forma também a mulher. Mas o princípio bíblico é que o homem tenha uma só esposa e que a mulher tenha um só esposo. Nós vemos aqui na palavra do Senhor que a Bíblia nos diz assim: vós, marido, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja. Nós vemos aqui que é a mulher. Assim também deve os maridos amar a sua própria mulher. No capítulo de número 5, versículo de número 28 de Efésios. Assim deve os maridos amar a sua própria mulher, como a própria mulher, como a seu próprio corpo. Nós vemos aqui que é a sua própria mulher. Não é a mulher do próximo, não. É a sua própria esposa. Além de proporcionar, né, segurança espiritual e emocional, a fidelidade é indispensável ao bom casamento conjugal. Sem fidelidade, meu irmão e minha irmã, o casamento desaba. As estruturas do matrimônio, ela é abalada, ela é atingida. E já não há mais aquela confiança, e já não há mais aquele sentimento de amor. Nós vemos aqui que as estruturas do matrimônio não foram preparadas para suportar o peso da infidelidade conjugal. E por isso hoje nós vemos muitas famílias destruídas, abaladas, separadas, filhos que foram abalados emocionalmente por causa da traição de seus pais. Então nós vemos aqui que nós não estamos preparados e os efeitos eles são em extremo, porque os efeitos ele atinge tanto a família e se for uma família cristã também, toda a igreja, a comunidade, a sociedade irá sentir. Os efeitos sobre a família são devastadores. O adultério é tremendamente destrutivo tanto para o homem como para a mulher. Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã. O amor que se vê nos filmes, de novelas, de revistas, são aqueles que estão longe de preencher os requisitos da palavra de Deus. É um falso pensamento, é falso e pecaminoso. O verdadeiro padrão de amor conjugal é aquele que Cristo projetou e planejou para a família através da igreja, através da palavra do Senhor. O Senhor, através do profeta Malaquias, lá em Malaquias capítulo 2, versículo 13 e 16, o Senhor repreendeu severamente os varões israelitas por causa das suas infidelidades conjugais. Biblicamente, o casamento é uma aliança, é verdade, que deve se pendurar por toda a vida. E só a morte tem o poder de separar estes cônjuges. Não é um contrato que tem prazo de validade.
mas uma união perene, de fidelidade, e um dos elementos indispensáveis para que haja a união e estes cônjuges possam ser felizes. Nosso desejo, meu irmão, é que as igrejas, que nós cristãos, possamos desenvolver e promover estudos, seminários, ensinamentos, para que a família possa ser a cada dia mais estruturada, venha a ser edificada em Cristo Jesus. Que toda a família ela venha a ser abençoada através da palavra de Deus. Dessa maneira, demonstraremos o valor do casamento bíblico e os perigos que configura a infidelidade conjugal para a família. Devemos defender, devemos apoiar tudo aquilo que nós cremos e que nós defendemos que seja princípios irrevogáveis da palavra de Deus. Portanto que esta voz, portanto que esta palavra possa ser, esta palavra de Deus, ela possa ser uma palavra profética para os nossos tempos, para a nossa vida. Qual é a base de um casamento feliz, de um casamento abençoado? São, meu irmão, as bases bíblicas, os princípios sagrados das Escrituras de Deus que foram deixados para as nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu lar, abençoe a sua família. Que Deus possa, em Cristo Jesus, abençoar a sua vida. Que o seu lar, que a sua família possa ser abençoada, possa ser protegida, possa ser um lugar de paz, de segurança, um lugar de união, um lugar de amor, um lugar aonde Deus ele possa estar presente. Porque quando Deus está presente no casamento, os inimigos podem até se levantar, mas Deus ele sempre dará o refúgio para as nossas vidas. Que Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe a sua família.